Sem sombra de dúvida, esta é a norma regulamentadora mais utilizada e mais badalada do momento. Bem-vindo ao canal TST Versátil. Neste vídeo, nós vamos falar da primeira parte da norma regulamentadora de número 1, disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, meu jovem, deixe seu like, curta, comenta e compartilha. Nós sabemos que a primeira versão, a primeira publicação da norma foi em 8 de junho de 78, tá? Aqui tá publicada em 78, e nós podemos ver que teve várias atualizações com o decorrer do tempo. Obviamente, tudo que não tem atualização, que não busca melhorar, fica obsoleto. E isso não pode acontecer com a norma regulamentadora, pois seu objetivo é fazer com que os trabalhadores tenham um ambiente melhor, que a empresa invista em segurança e assim por diante. As normas, como a gente já falou anteriormente em algum vídeo aqui no canal, você pode procurar, a gente falou que agora as normas após a atualização está vindo com sumário, falando, né, passo a passo, melhorando, que qualquer pessoa, mesmo a pessoa leiga, possa encontrar um item da norma dentro aqui da norma regulamentadora. O primeiro item da norma é o item 1.1 objetivo. O objetivo da norma é garantir, né, que as normas relativas à segurança e saúde sejam implementadas dentro da empresa. Para quê? Para fazer aqui o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, a norma de número 1 ela tem o objetivo de fazer o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Para a fim de aplicação desta norma, considere-se os termos e definições constantes no anexo 1. Nós vamos ver mais para frente, nos próximos vídeos, sobre o anexo e também o restante da norma. O campo de aplicação. A norma obriga-se, nos termos da lei, empregadores e empregados urbanos e rurais. Então, até aqui eu creio que não há uma dúvida. E aqui, a NR são de observância obrigatória pelos órgãos públicos, de administração direta ou indireta, órgãos poderes legislativo, judiciário, Ministério Público, por ser empregados regidos pela CLT. Se tem empregados regidos pela CLT, é obrigatório o cumprimento da norma regulamentadora de número 1 e também das demais normas regulamentadoras, se assim aplicável. Nos termos previstos em lei, aplica-se a outras NRs também, ok? Tá vendo? A observância da NR não desobriga as organizações do cumprimento de outras disposições que, em relação à matéria, sejam incluídas em códigos, obras ou regulamentos sanitários, estaduais ou municipais, bem como aquelas oriundas de convenções de acordo coletivo de trabalho. Vamos lá. Além da NR1, se tiver mais norma, um decreto, ou tiver no acordo coletivo de trabalho que a empresa deve fazer X situação, a empresa vai ter que fazer. Mas está aqui, ó, oriundas de convenções de acordo coletivo, regulamentos estaduais, municipais, que tenham a ver com o quê? Com a matéria de segurança do trabalho. Como deve ser item 1.3, né? A competência e estruturação. A Secretaria do Trabalho, por meio da Subsecretaria de Inspeção e CIT, né, é o órgão ambiental competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. Para que formular e propor as diretrizes, normas de atuação dos supervisores de cada atividade, promover a Campanha Nacional de Prevenção de Acidente, a CAMPAT. Se você não acompanha, muito interessante, eu vou deixar aqui um corte da CAMPAT para você dar uma olhada também. Coordenar e fiscalizar o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, promover a fiscalização e cumprimento das normas legais. Então aqui a Secretaria de Trabalho ela vai promover essa fiscalização, tanto do PAT, né, coordenar e fiscalizar, como ela vai promover também aqui a fiscalização dos cumprimentos das normas regulamentadoras na sua instituição. Participar da implementação da Política Nacional de Segurança, conhecer em última instância dos recursos voluntários do ofício das decisões proferidas pelos órgãos competentes em matéria de segurança no trabalho, salvo em expressa disposição contrária. Então ela tem também essa obrigatoriedade de conhecer, em última instância, aqui é bem claro, né? Em última instância ela não vai ser expert, mas ela tem que estar por dentro do que está acontecendo na área de segurança e saúde do trabalho.
compete à CIT, né, que a gente viu aqui acima, Secretaria de Inspeção do Trabalho, e aos órgãos regionais subordinados a ela, tá? Nos limites de suas competências, executar fiscalização dos preceitos legais, atividades relacionadas à CAMPAT e ao PAT. Então, além dela fiscalizar os seus subordinados a ela subordinados, devem executar essas fiscalizações também. Então, fiscalizar, tem um monte de gente para fiscalizar, né? Agora, para executar, implementar, acompanhar, e o empregador tem que ter uma equipe para fazer esse acompanhamento. Cabe à autoridade regional competente em matéria do trabalho impor penalidades cabíveis pelo descumprimento dos preceitos legais sobre segurança e saúde. Então, um item também que, pelo menos na minha mente, é claro, mas se você tiver dúvida, deixa aqui no comentário. Cabe à autoridade regional, quando se fala em segurança do trabalho, obviamente, ver e impor as penalidades nos descumprimentos legais. Então, cabe à autoridade regional ir lá fiscalizar a empresa ou solicitar através de e-mails informações, e ela vai impor as penalidades cabíveis à empresa que esteja descumprindo algum dos itens da NR1 ou das demais normas regulamentadoras. Os direitos e deveres, primeiro passo vai ver do empregador. Quais os direitos e deveres do empregador? Vai dizer aqui, ó, fazer cumprir as disposições legais, então tem que cumprir tanto a NR1 como as demais normas regulamentadoras que são aplicáveis à empresa dele, informar aos trabalhadores, ok? Isso é importante. Quando você informar, faça relatório, lista de presença, tire fotos, enfim, tenha essas evidências das informações aos colaboradores, ok? O que você vai informar? Os riscos existentes no local de trabalho. Você pode fazer isso através de campanha, de DDS, rodas de conversa. Você pode divulgar o PGR da empresa, apresentar o PGR da empresa para os colaboradores, leva uma cópia, faz a roda de conversa, apresenta e assim por diante. Aproveitando que você está fazendo isso, você vai apresentar as medidas de prevenção adotadas para eliminar ou reduzir. Fala, pessoal, está aqui o PGR da empresa, ele tem os riscos X, etc. As medidas de prevenção adotadas proteção coletiva, sinalização, extintor, não sei o que. Também a empresa utiliza EPI, etc. Você vai explicar, deixar o colaborador ciente dos riscos que ele está exposto e de como a empresa vai tratar esses riscos, ou de como a empresa já está tratando esses riscos. Os resultados de exames médicos e de exames complementares de diagnóstico, quais os próprios trabalhadores foram submetidos. Então, esse resultado é entre médico do trabalho e o colaborador, ou o médico examinador e o colaborador, tá? Fica entre eles dois, obviamente. E o resultado das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. Então você foi lá, fez lá as avaliações de ruído, poeira, vibração. Esses resultados devem ser divulgados também aos colaboradores. Como você comprova isso? Lista de presença, fotos, fazendo DDS, né? Enfim, apresentando. Então, lista de presença e foto, relatório, você já consegue matar essa divulgação aqui que eu estou falando para vocês. E a letra C, elaborar ordem de serviço sobre segurança e saúde do trabalho, dando ciência aos trabalhadores. E é uma dúvida muito recorrente aqui. TST versátil, se eu altero o meu PGR a cada 2 anos, ou tive uma situação que tive que alterar ele em 1 ano, eu tenho que fazer tudo isso aqui de novo? A resposta é, obviamente que sim, se houve alteração, que houve mudança de trabalho ou das características do ambiente. Você tanto vai ter que divulgar novamente, como elaborar uma nova ordem de serviço e treinar o colaborador nessa ordem de serviço. D. Permitir que representante do trabalho acompanhe a fiscalização, tá? Que entre o sindicato, ele pode acompanhar a fiscalização, etc. Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença do trabalho, incluindo análise de causas de suas causas. Disponibilizar a inspeção do trabalho as informações relativas à segurança. Então, quando a empresa for fiscalizada, a empresa deve disponibilizar essas informações. Implementar medidas de prevenção, ouvido aos trabalhadores de acordo com as seguintes prioridades. Eliminação do fator de risco. Ouvir o colaborador, tá vendo? Tem que ouvir. Como é que você comprova que ouviu? Meu amigo, através de checklist, roda de conversa, enfim, e coloca o colaborador para assinar algum documento que você esteve com ele.
eliminar o fator de risco. Beleza, a empresa não conseguiu eliminar, minimizar e ter o controle dessa exposição, adotando medidas de proteção coletiva. E por fim, minimização do controle dos fatos, dos fatores de risco, com adoção de medidas administrativas, treinamento, etc. E medida de proteção individual. Então veja aqui, eliminar o risco, minimizar, proteção coletiva, proteção individual. Tem uma sequência a ser seguida. Uma sequência a ser seguida. As organizações, 1.4, né? Obrigado a ter CIPA, né? NR5. Deve adotar as seguintes medidas, além de outras que entenderem necessário. Tem essa aqui que é as mínimas, e tem outras, se a empresa entender que é necessária, ela vai ter que aplicar. Vista de prevenção do combate ao assédio sexual e as demais violências no âmbito de trabalho. Coisa que há 1 ano, 2 anos atrás, ninguém... 3 anos atrás, a CIPA não tinha essa obrigatoriedade ou esse dever de combater os assédios também dentro da empresa. Ela vai ter que incluir regras de conduta e respeito do assédio sexual e outras formas de violência. Ela vai ter que fixar procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias, para apuração de fatos, quando for o caso, aplicação de sanção administrativa. Ela vai ter que realizar, no mínimo a cada 12 meses, ações de capacitação e orientação, de sensibilização dos empregados e empregadas sobre os níveis hierárquicos da empresa, sobre temas relacionados à violência, assédio, igualdade, diversidade e outras formas de acessível a cada 12 meses. Então, uma vez no ano, ela pode fazer isso até na Semana Interna de Prevenção de Acidentes, que eu acho que seria cabível para essa situação. E ao trabalhador, né? Tem um negócio aqui, cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais, inclusive as pedidas nas ordens de serviço, submeter-se a exame de eu não quero ir, você tem que ir sim, é obrigação do trabalhador ir lá fazer esse bendito exame. Colaborar com a organização na aplicação, usar equipamento de proteção individual fornecido pela empresa, constituir auto faltoso a recusa injustificada para qualquer item desse, ó, auto faltoso. Não vou, porque não quero, é um auto faltoso, a empresa pode aplicar aí advertência, a empresa pode aplicar suspensão e assim por diante, né? O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar a situação de risco grave iminente ou, a seu ver, que envolva o risco à sua vida, informando imediatamente o seu superior. Então, se ele achar que ele está em risco, ele pode parar a atividade, ele pode parar a sua atividade. Ó, não vou trabalhar, eu acho que vou me expor, vou estar em risco, é algo grave iminente, não vou trabalhar. Tá aqui, ó, ao seu ver. Ele precisa ser técnico, ser engenheiro, ser alguma coisa? Não. Apenas a sua vida tem que estar em ameaça, em risco. Aí sim, ele vai fazer o quê? Ele vai, então, parar a atividade. Ele tem a norma dá essa obrigatoriedade para ele, né? Então, comprovada pelo empregador a situação de risco grave iminente, não poderá ser exigida a volta dos trabalhos. Se comprovou, o cidadão não pode voltar ao trabalho até que aquela situação seja regularizada. Todo trabalhador deve ser admitido, quando mudar a função em alteração, deve receber informações sobre os riscos ocupacionais, os meios para prevenir, medidas adotadas pela organização, procedimentos a ser adotados. Isso aqui você pode fazer no treinamento de integração do colaborador. O colaborador vai entrar na empresa, você pega aqui esse conteúdo que está aqui, já adiciona o conteúdo de EPI, já adiciona sobre normas regulamentadoras, já adiciona sobre CIPA e assim por diante. E você pode fazer essa integração de, no mínimo, eu recomendo, obviamente, 4 horas, para estar informando o colaborador sobre esses procedimentos a serem adotados. As informações podem ser transmitidas. Então, as informações podem ser durante o treinamento, foi isso que eu falei, e por meio do diálogo de segurança. O que eu indico? Você fazer o treinamento de integração e depois, no decorrer do ano, você então vai fazer as reciclagens através de roda de conversa, DDE,